Nós vamos tratar do juízo final. E nós vamos responder o porquê, a necessidade do juízo final. Se a pessoa, quando morre, ela já vai para um lugar que já define qual será o seu destino eterno. Então, por quê a necessidade do juízo final? Vamos ver juntos. Livro de Apocalipse. Esta palavra vai mexer com você. Vai trazer muito temor ao teu coração. Livro de Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11, quando os mortos serão julgados. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. Quem será este que vai julgar, que está assentado no grande trono branco? Quem é ele? Preste atenção. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. Aqueles que morreram em naufrágios. E a morte? E o Hades? Lugar de tormento, de castigo. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. E o teu nome está escrito no livro da vida, sim ou não? Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meu Deus e meu Pai, é a tua palavra que nós queremos compartilhar com a tua igreja. Então fala conosco, Espírito Santo, ministra nesta noite. Traga temor ao nosso coração. Em nome de Jesus. Igreja linda, desocupe as tuas mãos. Tenha plena liberdade
E vamos aplaudir esta palavra. Enquanto você aplaude, glorifica, adora a Deus, diga glória a Deus. Amém? Então se assenta, toma o teu lugar, toma a tua cadeira e se prepare porque a ministração vai mexer com você, vai te deixar arrepiado. Preste atenção, não se distraia por nada. Ora, ninguém quer morrer, é ou não é? A morte não é um ponto final, o fim. O corpo volta ao pó, de onde foi tirado. O espírito volta a Deus, porque foi Deus quem deu. E a alma? O que acontece? Amados, por que o homem faz de tudo para prolongar a sua vida aqui na terra? Porque ninguém quer morrer. O homem resiste. Basta a pessoa ficar doente, ela corre para os médicos. Outros cuidam do corpo, da alimentação, fazem exercícios para prolongar o seu tempo de vida, porque ninguém quer morrer. E por que nós resistimos tanto à morte? Porque o homem não foi criado para morrer. Quando Deus criou o homem do pó da terra, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus soprou nas narinas do homem, Deus soprou, Deus mandou o seu fôlego. Isso é importante você entender. Quando Deus soprou nas narinas do homem, a Bíblia diz que o homem foi feito alma. Alma vivente. Então este sopro de Deus, o fôlego de Deus, é o espírito que o homem recebeu de Deus. E quando o homem se fez alma vivente, naquele momento, ele recebeu uma alma. E nós sabemos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, é onde está o conhecimento, a razão. Então, quando alguém nasce por vontade de Deus. Quando alguém nasce, recebe um espírito da parte de Deus. E quando nasce, ao nascer, recebe uma alma. Por isso que está escrito que quando a pessoa morre e retorna ao pó, o espírito volta a Deus. Veja comigo,
livro de Eclesiastes. Vamos lá comigo, livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo de número 7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então Deus tem o direito, como Criador, Ele recebe de volta o que Ele mesmo deu ao ser humano. O corpo volta ao pó de onde foi tirado. E a alma? Para onde vai a alma da pessoa? O que acontece depois que ela morre? E por que, igreja? Nós vamos responder essa pergunta também. Porque a necessidade de ressurreição do corpo, tanto daqueles que morreram em Cristo, como dos ímpios. Por que o juízo final, se quando a pessoa morre, já está predeterminado o lugar que ela está, já indica qual vai ser o seu destino eterno? Eu vou ler um versículo aqui que é chave para você entender tudo isso. Vamos lá no livro aos Hebreus, capítulo de número 9. Livro aos Hebreus, capítulo de número 9. E o versículo de número 27. Acompanha comigo. Da mesma forma como o homem está destinado, ordenado a morrer uma só vez. Olha para o telão para você acompanhar junto comigo. O que é que está dizendo o livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus? Que ao homem está ordenado, destinado a morrer quantas vezes, igreja? Uma só vez. E o versículo conclui dizendo: e depois disso, enfrentar o juízo. Então olha para cá. Neste versículo fica claro que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar e ela vai aguardar o dia do juízo final. Aqui cai por terra a doutrina da reencarnação. Essa história que a pessoa morre uma vez, fica vagando o seu espírito e depois retorna em um outro corpo, nasce de novo, morre novamente, depois fica vagando e retorna para evoluir, nasce numa outra pessoa, num outro corpo, e morre de novo. Irmãos, isso é balela. Porque a Bíblia está dizendo que o homem está ordenado morrer uma só vez.
Vindo depois disso, o que, igreja? O juízo. Então ela fica lá aguardando. Mas onde que ela fica, pastor? Qual é o lugar dos mortos? Onde eles estão? Primeiro, aqueles que morreram em Cristo. Eles estão aonde? No paraíso, com Cristo. Eu vou trazer o exemplo que está lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19, que o próprio Senhor Jesus, ele trata a respeito do rico e de Lázaro. Ambos morreram. A Bíblia diz que o mendigo Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico? No Hades. Hades, em grego, significa essa palavra inferno. Lugar de tormento, de castigo. E o rico, estando no Hades, em tormento, ele levanta os seus olhos e ele vê Lázaro. Ele reconhece que aquele que estava lá no seio de Abraão era o mendigo que jazia à sua porta, cheio de chagas, passando necessidade e fome. Ele reconhece, olha aí, um atributo da alma. Ele reconhece e diz: pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta dos seus dedos e descer, vir até aqui me refrescar a língua, porque eu estou sendo atormentado. O que está acontecendo aqui? Ele está consciente. Ele sabe onde ele está. E ele está sofrendo, que ele está em tormento. Ele tem o conhecimento. Ele sente sede. Tudo isso é atributo da alma. E pai Abraão responde para o rico: impossível. Ele agora aqui está sendo consolado. E você? Atormentado. Os teus bens você recebeu em vida. E Lázaro, só os males. Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Pede para Lázaro descer. Pede para ele descer, ir até a casa de meus pais, de meu pai, porque esses meus 5 irmãos, eu não quero que eles venham para esse lugar onde eu estou. Eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu: não, existe um abismo. Quem está aqui não pode passar, descer. Quem está embaixo não pode subir. E mesmo que Lázaro desça até a sua casa, eles têm os profetas, eles têm a lei, Moisés.
Não, mas se Lázaro ressuscitar e for até lá, eles crerão. Não! Se não creram até agora, amados, caiu por terra a doutrina do purgatório, caiu por terra a doutrina da reencarnação, caiu por terra a doutrina do sono da alma, que a pessoa quando morre fica dormindo, não está sabendo o que está acontecendo. Caiu por terra a doutrina, quarto, da aniquilação, porque tem gente que crê que morreu, acabou tudo. Que nós somos como um bicho, que a pessoa quando morre, acabou, não tem mais nada. Tem gente que acredita nisso. E a Bíblia está dizendo exatamente o contrário. Quem está comigo aqui vai dando um glória a Deus. E o ladrão da cruz? Ele se arrependeu naquele momento, Jesus virou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo aonde, igreja? No paraíso. Então o crente em Jesus Cristo, quando ele morre, ele vai para o paraíso, na presença de Deus. Posso ouvir um outro glória a Deus? E o ímpio? E o ímpio quando morre? Ele vai para o Hades, que é um lugar de tormento, de castigo. Ora, eu vou voltar com a pergunta. Se já está definido que o crente em Cristo, quando morre, está no paraíso, e o ímpio no Hades, por que tem que haver ressurreição? Por que tem que haver o juízo final? Se já está definido. Olha para cá, deixa eu explicar isso para você, que é importante. Jesus morre na cruz do Calvário, retorna aos céus. Aqueles que recebem Cristo como Salvador, quando morrem, no paraíso. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, o arrebatamento, também conhecido como o rapto da igreja, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, dão glória a Deus. E aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, eles serão arrebatados, num abrir e fechar de olhos, serão transformados a encontrar com o Senhor nos ares. O que é que está acontecendo aqui? Aqueles que irão ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo, irão ressuscitar e receber um corpo glorioso, sem pecado. Sem pecado. E aqueles que estiverem vivos, esse corpo tem que ser transformado, porque pecado não entra nos céus. Então esse corpo ele tem que ser transformado para encontrar com Jesus nos ares.
A igreja estará com Cristo. E aqui na terra, o que estará acontecendo? O período da grande tribulação. Quando vai se levantar o anticristo. Mas a igreja não estará mais aqui na terra. A igreja estará com Cristo. E lá, a igreja, os crentes estarão recebendo o galardão, porque estará acontecendo o tribunal de Cristo, onde todo crente salvo estará recebendo, se ele construiu a sua vida aqui na terra, com ouro, prata, pedras preciosas, vai passar pelo fogo e as suas obras irão permanecer. Tem aqueles que vão construir e estarão lá também. Estarão lá participando porque foram salvos, foram arrebatados. Mas aqueles que construíram a sua vida, o seu fundamento foi madeira, feno, palha, também vai passar pelo fogo. Também vai passar pelo fogo. É aqui que vai acontecer o galardão, a premiação de cada um. Se a obra que você realizou aqui na terra, por isso que a Bíblia diz que o trabalho, a obra do cristão, não é em vão. Dá outro glória a Deus. Tudo que você faz para Deus, haverá uma recompensa. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus está sendo registrado. Amados, é como se fosse... Porque tudo está diante dos olhos do Senhor. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Então nós estamos sendo vigiados. Sabe quando você vai a um lugar, aqui mesmo na igreja nós temos câmeras. Nós temos câmeras, não sei se você sabe disso, que ficam ligadas durante a noite. A gente, pelo computador, pelo telão do computador, a gente vê o que está acontecendo aqui dentro. E eu posso ver lá de casa. Você entra num shopping, no aeroporto, você está andando na rua, os prédios, tudo tem câmera. Quantos crimes foram solucionados por causa dessas câmeras que estão espalhadas pelas ruas, esquinas, prédios, residências, comércio, shoppings, estação de trem, metrô. Você está dentro do metrô, você está sendo vigiado. O mundo virou um grande Big Brother. Nós estamos sendo observados. Imagine o olhar de Deus sobre nós. Tudo está sendo registrado. Deus é muito mais poderoso do que esta câmera que está aqui me filmando. Vocês estão comigo aqui? Dá um glória a Deus. Muito bem. Ora, se tudo está sendo registrado, documentado, anotado nos livros, tudo que eu faço, que acontece, está sendo marcado. Irmãos, eu tenho que ficar atento, esperto, me cuidar. Uma vez que a pessoa morreu, ela vai aguardar
o dia do juízo final. Não tem como mudar o destino dela. Depois que ela morre, irmãos, entenda isso. Depois que a pessoa morre, o lugar que ela está, não tem mais como mudar. Ela vai ficar aguardando o juízo final. O ímpio vai ficar no Hades. Aquele que está em Cristo está no paraíso. Jesus voltou. Ele vai ressuscitar, receber um novo corpo. Glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Cristo quando ele ressuscitou. Nós vamos estar com ele. O tribunal de Cristo, recebendo as recompensas. E o ímpio? Ele vai continuar no Hades. Ele não vai ressuscitar agora. Ele vai permanecer lá, em tormento. Vocês estão comigo aqui? Depois do milênio, resumindo, depois do milênio, estará acontecendo o juízo final. Então vem comigo, vamos voltar lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20. Você vai entender agora o porquê que tem que haver ressurreição e porquê tem que acontecer o juízo final. No versículo de número 11 está escrito: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. Quem é esse? Jesus. Muito bem. Por que eu sei que é Jesus? Porque está escrito. João, só para você poder conferir, se você quiser, João 5:22. Além disso, o Pai a ninguém julga. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho. Então, quem é que está sentado nesse trono branco e que julga com justiça? Jesus. Só que aqui, ele não está mais como Salvador. Ele não está mais como um Messias. Aqui, no dia do juízo final, não haverá mais graça, misericórdia. Por isso que todos estarão em pé diante dele. Porque não vão nem poder dobrar o joelho para pedir misericórdia, porque não haverá mais misericórdia. O tempo da graça está acontecendo agora. Em vida, a pessoa morreu, não tem mais como mudar o destino dela. Jesus não estará mais como o Cordeiro, o Salvador, ele estará como juiz, julgando com retidão, com justiça. E a Bíblia diz: vi também os mortos, grandes e pequenos. Igreja, não importa o grau social, quem é a pessoa, a sua raça, cor, se é de status, rico ou pobre, grandes e pequenos, não importa. Todos estarão lá diante do trono branco. E esses que estarão aqui, aqueles que morreram em naufrágios, aqueles que estavam lá no Hades, agora eles vão ressuscitar
vão receber a sentença final aqui. Eles vão receber a sentença final. Então, nesse momento, olha para cá. É só para bater o martelo. Para a pessoa receber a sentença. Vamos fazer uma comparação para você entender. Vamos fazer uma comparação. Com o tribunal, como nós conhecemos aqui na terra, e esse tribunal, o juízo final. Vamos fazer uma comparação. Como é que funciona? Como nós conhecemos aqui na terra, você tem o juiz, você tem os jurados, que vão estar lá ouvindo, acompanhando. É eles que vão dizer, os jurados, se a pessoa vai ser livre ou condenada. Você tem o advogado de defesa e o advogado de acusação. E nesse tribunal aqui na terra, é apresentado as provas. E eles vão verificar, vão investigar, averiguar. E o advogado de defesa, o outro de acusação, os jurados acompanhando, analisando as provas. Aí vem a sentença. A sentença, quem vai determinar no final é o juiz. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? É assim que funciona. Mas e nesse dia do grande trono branco? Não vai ter nada disso. Deus não precisa. Já está tudo registrado nos livros. A obra de cada um. Está tudo escrito, registrado. Não vai ter essa de argumentar, pedir misericórdia, apresentar provas. O dia do juízo final não é um tribunal investigativo, mas ele tem o caráter declaratório. Vai ser declarado a sentença desses que morreram sem salvação. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Agora você vai levar um susto. Vai lá comigo no Evangelho de Mateus. É importante que você veja comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, e o versículo de número 36. Mas eu lhes digo, preste atenção, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, fútil, que tiverem falado. Então, cuidado com o que sai da tua boca. Porque vai ser pesado cada palavra que você usou de crítica, de acusação, fofoca. Cada palavra. E olha o versículo seguinte. Pois, versículo 37, por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Amados, cuidado com as críticas, principalmente quando dirigidas à igreja.
a homens e mulheres de Deus: cuidado com o que você fala. Você vai ser julgado por isso. Não sou eu que está dizendo, é o Senhor Jesus. Mas serão só as palavras? Você vai levar outro susto. Vai comigo em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 4. E o versículo de número 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Cuidado com os teus julgamentos. De repente você está fazendo julgamentos e a Bíblia diz: não julgue, porque você também vai ser julgado. E de repente você está julgando, apontando o dedo, acusando, porque você ouviu alguém falar, porque te mandaram no WhatsApp e você acreditou. E está julgando, antes da hora, antes do tempo, sem ter base. Cuidado, amados. Porque da mesma maneira que você está julgando, você vai ser julgado também. O que é que a Bíblia está dizendo? Não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. É Ele que vai julgar. É Ele que tem esse poder de julgar com retidão. Não sou eu, não é você. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações, até aquilo que você pensa, as intenções do seu coração, o que sai da tua boca, o que você fala, as críticas, acusações, julgamentos. Por que que você fez isso ou falou aquilo? Com qual intenção você falou? Com qual intenção? Qual foi a intenção do teu coração para fazer o que você fez? Isso vai ser julgado naquele dia. Irmãos, olha para cá. A gente tem tido, por causa da pandemia, nós tivemos vários irmãos queridos, preciosos, que partiram, que não estão mais entre nós. Eu mesmo participei de vários velórios, sepultamentos. E eu prefiro crer que o crente, se a pessoa é crente, ela morreu, ela está com Deus. Eu prefiro crer assim. Mas qual é a garantia que você tem que ela foi salva? Você não conhece ela por dentro. De repente, na tua frente, aqui na igreja, ela tinha até jeitão de crente. Mas você não convive com ela para saber o que ela fala, o que está no coração dela. Dá para garantir pôr a mão no fogo? Às vezes até marido e mulher,
Os dois convivendo juntos ali. Um não sabe o que o outro está fazendo, aprontando. Depois vai se descobrir uma traição, um adultério. Meu Deus! Morando na mesma casa, não sei há quantos anos de casados, de repente se descobre coisas que ela não dá para pôr a mão no fogo. Não dá para garantir. Não, essa pessoa morreu, ela está salva, está lá com... Mas pastor, e se de repente, na última hora, ela pediu perdão? Não sei. Será que teve tempo para um arrependimento de verdade? Não é só abrir a boca e pedir perdão, mas será que houve um arrependimento sincero, de coração? Por isso, irmãos, naquele dia, nós vamos ter muita surpresa. Nós vamos ter muita surpresa. Sabe aquela pessoa que parecia ser tão crente? De repente o nome dela não está no livro da vida. Porque ela vai lá no livro de Eclesiastes, esse versículo eu nem pensei em passar, mas eu vou passar. Eu vou passar. Eclesiastes capítulo 12, e o versículo 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. De repente a gente vai descobrir que aquela irmãzinha, aquele irmãozinho tão simples, tão humilde, está recebendo, está ouvindo o seu nome sendo chamado, está lá no livro da vida, e aquele que parecia ser tão crente, porque tudo, irmãos, nada vai ficar oculto naquele dia. Vocês estão aqui comigo, estão chocados, né? Estou vendo que ninguém está respirando, porque é assustador mesmo. Agora, olha para cá. Por que que tem que haver ressurreição do corpo? Porque Deus, quando criou o homem foi criado espírito, alma e corpo. O homem, para estar completo, tem que ter essas três partes. O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, a necessidade da ressurreição para que o homem fique completo diante de Deus. Ele vai receber um corpo glorioso, sem pecado. O espírito que havia voltado a Deus e a alma estão lá. O homem está completo agora. Quem entendeu o que eu falei aqui? Porque foi assim que Deus criou o homem. E por que que tem que haver o juízo final? Para ser dada a sentença publicamente, às claras, naquele dia, diante de uma multidão, bilhões de pessoas, publicamente,
vai se abrir os livros, vai ser revelado cada um dos pecados, tudo que está lá anotado. Pastor, e os crentes, pastor? Será que eu vou ter que passar por isso? Meu Deus, já pensou diante de todo mundo, mostrar lá os meus podres? Já pensou se tiver um telão lá no dia do juízo final e começar a passar? Que vergonha, pastor! As pessoas, bilhões, ficarem sabendo o que eu fiz de errado, de podre, às escondidas. Ai, meu Deus, que vergonha! Meu Deus, que vergonha! Ei, calma. Calma. Você não foi arrebatado? Não participou já do tribunal de Cristo? Já não recebeu o galardão? Então teus pecados foram perdoados, não pelo teu mérito, e o teu nome está escrito no livro da vida. Tudo foi apagado, tudo foi anulado, os teus pecados foram perdoados. Não vai ter telão não, irmãos. Não vai ter telão mostrando o pecado de crente, não. Não vai ter, porque uma vez que você foi perdoado, olha para cá. Não é pelos nossos méritos, é pela graça, pelo sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que os nossos pecados são apagados, nós fomos justificados. Diga comigo, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, é salvo. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Então tranquiliza o teu corpo. Eu vou responder uma outra pergunta. Já me perguntaram e as pessoas querem saber como é que é isso? Gente, tem um pouquinho de paciência que eu sei que isso vai te esclarecer, vai te ajudar demais. Cremação. O cristão, o corpo do cristão. É errado, é pecado o crente ser cremado? Porque a Bíblia fala em sepultamento. Você só tem um caso na Bíblia, que foi o rei Saul, quando em batalha, ele com seus 3 filhos foram vencidos. Os 3 filhos de Saul foram mortos. E o rei Saul, sabendo que não tinha mais nada para fazer, ele comete suicídio. E o que os inimigos, os filisteus, eles fazem? Eles cortam a cabeça de Saul e apresenta como um troféu. E pendura os restos mortais de Saul nos muros, nas paredes, para mostrar a vitória que eles tiveram. E o que aconteceu? De madrugada, aqueles que pertenciam a Israel foram de madrugada e recolheram os restos mortais de Saul e queimaram. Por que eles fizeram isso? Para que os inimigos não usassem mais como troféu. Eles queimaram. E Davi, e você sabe que Davi tinha o maior respeito, ele honrava a unção que estava sobre Saul. Davi agradeceu aqueles homens que fizeram isso, que tiveram a coragem, foram lá, recolheram os restos mortais e cremaram. Davi chegou a agradecer pelo que eles fizeram. É o único caso.
E você tem na Bíblia que só fala de sepultamento. Pastor, mas afinal de contas é pecado ou não? A Bíblia, preste atenção, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Não existe na Bíblia nenhum tipo de proibição dizendo que o crente não pode ser cremado. É uma decisão da pessoa em vida, se ela quer ser cremada ou não, da família. E outra coisa, mas pastor, como é que vai ressuscitar se for cremado? O corpo não foi cremado, como é que virou pó, virou cinza? Como é que vai ressuscitar? Eu pergunto para você, Deus tem poder para ressuscitar das cinzas, do pó, um corpo, sim ou não? E outra coisa, um corpo, os ossos, quando fica lá já há milhares de anos, vira pó. Você sabia disso? Vira pó. Aqueles que morreram lá no Antigo Testamento, desde a fundação do mundo, não tem mais os ossos, virou pó. A cremação só apressa, né? Agiliza os ossos virarem pó. E Deus é poderoso, irmãos. Ou não tem nenhum cristão que morreu queimado? Será que teve cristão que já morreu queimado? Sim ou não? Lógico que teve. Quer dizer que foi pecado? Lógico que não. Então é uma decisão da família, da pessoa, ser cremada ou não. É de cada um. Eu não posso julgar porque a Bíblia não fala nada. Se a pessoa for cremada, glória a Deus. Se foi sepultada, glória a Deus também. Se morreu em Cristo, ela vai ressuscitar quando Jesus voltar, vier buscar a igreja. Glória a Deus. E aqueles que morreram em naufrágio? O mar vai dar os seus mortos. Foram comidos lá pelo peixe. Virou carne de peixe. E daí vai ressuscitar. O mar vai dar os seus mortos, do mesmo jeito. Vocês estão comigo aqui, entenderam essa parte também? E eu vou responder mais uma pergunta que muita gente tem dúvida. Hoje é o dia, hein, irmãos? Aproveita. Pastor, e aquelas pessoas que morreram sem conhecer a Cristo? Que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus? Aqueles povos isolados, lá do Oriente, os índios, lá no Antigo Testamento, porque Jesus, ele está no Novo Testamento. Vocês estão comigo aqui? Pastor, e aqueles que morreram no Antigo Testamento e que não conheceram a Cristo? Que nunca ouviram falar do plano de salvação, nunca ouviram falar da cruz, da graça de Jesus. O que é que vai acontecer com essas pessoas? O que é que vai acontecer com elas? Porque a Bíblia diz, lembra quando Jesus disse para Nicodemos, está lá em João 3,18. Naquela conversa com Nicodemos, está escrito: quem nele crê em Jesus não é condenado. Quem crê em Jesus aqui? Então você não é condenado. Mas quem não crer já está condenado. Isso está escrito em João 3,18.
E Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem outro jeito da pessoa ser salva, porque nenhum nome há dado entre os homens, um outro nome além de Jesus, para que a pessoa seja salva. Então não existe salvação fora de Jesus. Amém? Muito bem. E aqueles que não conheceram Jesus? Não tiveram oportunidade de conhecer o plano da salvação? Vamos ver o que diz a Bíblia? Vamos lá, Romanos. Você vai levar outro susto. Romanos capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 18, você vai acompanhando no telão, que eu vou comentando. Portanto, a ira de Deus, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprirem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não vai ter desculpa. Pastor, como assim? O homem, ele tem consciência do que é certo, do que é errado. Ele sabe o que é certo, o que é justiça, o que é injustiça. O homem tem consciência disso. E não apenas isso. Quando a gente olha para a natureza, por tudo que Deus criou, qual é a conclusão que você chega? Deus existe. Deus é real. Quando você olha para você mesmo, você olha para o universo, tudo que foi criado, igreja, será que a pessoa não chega à conclusão, opa, existe um ser divino, sobrenatural, poderoso, porque isso não veio pelo acaso? Então, as pessoas, elas não vão ter desculpa. No Antigo Testamento, ninguém conhecia a Cristo também. Olha o Salmo 19. Deixa eu ver se é esse o Salmo. Salmo 19. Versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Dá um glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Todo homem sabe do que é certo, do que é errado, do que é justiça, do que é injustiça. É só olhar para o universo.
olhar para tudo que foi criado. Mas o homem se acha, o seu entendimento, ele resolve criar deuses de pau, de pedra, em forma de animais, para adorar. Sendo que ele está vendo com seus próprios olhos o poder de Deus sendo manifestado. Podemos aplaudir o nosso Deus se você teve entendimento? Bom, agora eu vou concluir dizendo, e vai pegar, vou terminar agora. Igreja, você que está me assistindo, pregação está longa, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Todos aqueles que têm o conhecimento, e você tem, receberão o mais duro juízo. Uma pessoa que conhece a Bíblia, recebeu revelação de Deus, ela sabe, conhece o plano da salvação, sabe o que Jesus fez por ela, e ela se desvia, ela se afasta de Deus, tendo toda a revelação, todo o conhecimento, essa pessoa terá o mais duro juízo naquele dia. Porque ela teve uma quantidade de revelação, de conhecimento que outros não tiveram. Para você entender, vai haver um rigor. Deixa eu ler. Eu não ia ler, mas eu vou ler. Mateus capítulo 12. Vai comigo, igreja. Vamos no 11 primeiro. Vamos no 11 primeiro. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21. Olha o que Jesus está dizendo. Você vai se assustar agora. Você vai ficar revoltado. Irmãos, eu fico tão preocupado com essas pessoas que conhecem o Evangelho e se afastam da igreja. Eu fico tão preocupado. A pessoa ela não faz ideia da gravidade do seu pecado. Se desvia, se atola em meio ao pecado, tendo conhecimento da palavra. Olha o que Jesus disse aqui, Mateus capítulo 11, a partir do versículo de número 21. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Você está acompanhando? Corazim, Betsaida, por onde Jesus passou, sinais e maravilhas, tudo que ele realizou. Se isso tivesse sido feito em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido. E Corazim e Betsaida não deram valor. Agora ele continua. E você, Cafarnaum? Irmãos, Cafarnaum, olha para cá. Cafarnaum era o quartel-general onde Jesus ficava. Ele se instalou em Cafarnaum. Ele realizou tantos sinais, tantas maravilhas em Cafarnaum. E olha o que ele diz para Cafarnaum. E tu, Cafarnaum,
será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. O Hades é lugar de tormento, o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, irmão, aqui está falando de Sodoma e Gomorra, que foi queimada, destruída com fogo e enxofre, o juízo de Deus, porque era uma cidade carregada, cheia de pecado. E olha o que Jesus está dizendo: se os milagres que em você foram realizados, Cafarnaum, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Uau! Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Ou seja, meu irmão, você que tem conhecimento, tem experimentado o poder de Deus, recebeu revelação, esfriou, se afastou, desviou, não quer mais saber de... Meu irmão, sem chance. Aqueles que têm o conhecimento vão sofrer o mais duro, o mais severo julgamento do que aqueles que não tiveram o mesmo conhecimento. Eu vou dar um exemplo para você entender e vou terminar. Um menor de idade, um adolescente, quando ele comete um crime, a pena, porque ele é menor de idade, ele não é responsável ainda pelos seus atos, porque é adolescente, menor de idade, a pena que ele vai receber por aquele crime é menor do que se aquele crime tivesse sido cometido por um adulto, porque o adulto é responsável pelos seus atos, e o adolescente não. O adolescente vai ser punido? Vai, mas com menor rigor, porque ele não é tão responsável pelos seus atos como se fosse um adulto. É a mesma coisa. Você já é adulto espiritualmente, tem conhecimento e vai pisar na bola, vai se afastar, vai se... não quero mais, estou triste, e começa a falar coisas que não devia, julgar, pensar coisas e acusar sem ter provas. Irmão, pelo amor de Deus, você está abrindo a porta do inferno para você. Isso não é brincadeira, eu não estou brincando aqui, irmãos. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, pastor, me falou um negócio lá que eu não gostei, não vou mais. Se coloque em pé em teu lugar. Feche os teus olhos. Agora ninguém abre os olhos que eu vou fazer um convite. Meu irmão, você que está aqui, ouviu a palavra, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa naquele dia. E você tem que resolver o teu caso é aqui em vida. Porque depois que você partir, não tem mais como mudar o teu estado. Ou é salvação eterna em Cristo com Deus, ou é o lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos. Não tem meio termo, não tem purgatório, não tem reencarnação.
não tem o sono da alma, não tem aniquilação. Para com essa boboseira. Você tem que resolver a tua vida espiritual enquanto você está vivo. Então você ouviu a pregação, e esse dia, irmão, já está chegando. Quem te garante que amanhã você vai estar vivo? Quanta gente já morreu que não esperava morrer. Então onde você está? Você que quer reconciliar, você que quer voltar para Jesus, você que quer ficar firme, voltar ao primeiro amor, o teu trabalho, a tua dedicação, não é em vão no Senhor. Haverá galardão, haverá recompensa. Você que quer renovar a tua aliança com Deus, levante a tua mão direita para o alto. Você que quer fazer isso, todos de olhos fechados. Levanta a tua mão direita. Você que, pastor, eu quero pedir perdão, eu quero renovar minha aliança com Deus. Levanta a tua mão direita, onde você está. Todos de olhos fechados. Isso. Deus está te vendo agora. Deus está vendo o que você está fazendo. Aleluia. Agora coloque a mão no teu coração. Todos, coloque a mão no coração. E diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou agora renovando a minha aliança com o Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Escreve, confirma o meu nome no livro da vida, pois quando eu morrer, eu quero estar com o meu Deus, e naquele dia receber o galardão do Senhor. Pai, me ajuda a permanecer fiel até o fim. Meu Deus, eu oro pela tua igreja, guarda, protege esta pessoa. Que ela não venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, ela ouviu a tua palavra, ninguém aqui mais é inocente. Ninguém vai poder chegar naquele dia, eu não sabia. Todos nós seremos, como disse a tua palavra, indesculpáveis. Porque nós recebemos uma revelação do que estará acontecendo. Pai, então guarda a tua igreja, guarda esta pessoa. Nos livra de todo mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Guarda o teu povo. Em nome de Jesus. Confirma, Pai, o nosso nome no livro da vida. Que assim seja.